E aí, galera, como é que vocês estão? Eu tô ótimo, espero que vocês também estejam numa forma excelente. Mas se não tiverem 100%, às vezes acontece, né? Um problema na família, infelizmente, às vezes a ida de um parente, uma decepção com alguém que a gente ama, com alguém próximo. A minha sugestão é sempre se apegar com aquele que nunca vai te decepcionar, né? Nós temos um Deus que nos ama e com ele não tem decepção. Se você entender quem ele é, entender a sua palavra e for fiel a ela principalmente, certamente nenhuma decepção em relação a isso vai estar no seu coração. Então, apegue-se a ele e que ele possa confortar, se é que existe alguma dor que possa acontecer no seu ser. Pense em Deus, observe a salvação que ele te otorgou através de Cristo e certamente a felicidade vai invadir também o seu coração. Amigo, amiga, nosso assunto aqui é Ceará. Hoje nós tivemos a vitória do Ceará diante da equipe do Brusque e que vitória! O Ceará venceu por 1-0, mas foi um jogo que teve absolutamente tudo, né? Principalmente a participação do 12º jogador. O Léo Condé, olha, foi muito feliz nas suas palavras. Tem dia que a torcida é necessária para ser o centroavante, mas o Léo disse que para esse jogo a torcida foi o zagueiro, porque o Ceará realmente precisou disso nos momentos finais da partida. E uma vitória retumbante, uma vitória que o torcedor ficou muito feliz. Foi só 1-0, mas a forma como aconteceu, o momento, o que valem esses 3 pontos, saber que é uma segunda vitória em sequência, tudo isso foi muito, muito importante para essa equipe do Ceará, que está fora do regulamento. Os outros, nessa Série B, jogam com 11, mas o Ceará está fora do regulamento. O Ceará joga com milhões. O Ceará tem 11 em campo e tinha nesse jogo contra o Brusque 45 mil, representando milhões, falando, cantando, incentivando por milhões de torcedores que ele tem. E isso certamente faz muito, muito a diferença. O treinador como Condé, já acostumado com o futebol nordestino, também tem entendimento do quanto faz diferença essa torcida do Ceará. Realmente, né, antes da gente falar do jogo, eu acho que hoje o principal destaque da partida foi, sem sombra de dúvida, a torcida do Ceará. Tanto no sentido de comparecer em peso, né, como você mesmo citou, numa sexta-feira, um horário complicado, né? Muita gente saindo do trabalho aí, mas se esforçou, vieram para o jogo. E mais do que vir para o jogo, foram assim realmente muito importantes ao longo da partida. Um jogo difícil que a gente sabia que iria enfrentar. Esses jogos agora finais aí contra as equipes que estão brigando contra o rebaixamento são muito complicados, né? O ano passado mesmo eu passei por isso. E o torcedor ele teve uma participação assim, muito bacana, tanto no sentido de incentivar, de paciência, né, nos momentos difíceis. E no final ali, como a gente fala às vezes, né, que o torcedor é o centroavante da equipe, hoje o torcedor foi mais um zagueiro nosso ali naquele momento de pressão do adversário. O torcedor deixou todo mundo ali ligado, atento, o Bruno, o goleiro, os defensores ali, e a gente conseguiu suportar aquela pressão final ali. Então, a gente com certeza espera caminhar junto com o torcedor. A gente sabe que é difícil a caminhada ainda até o final do ano, mas a gente vai lutar com unhas e dentes aí para, quem sabe, no final do ano comemorar o acesso. E tem mais é que elogiar mesmo esse torcedor, Léo Condé, porque foram 45.075 pagantes numa sexta-feira à noite no Castelão. E aí, é o seguinte, quando é que a torcida normal, lota estádio? Quando o time está muito bem, quando o time pode alcançar um objetivo, quando a torcida percebe que a vitória vai levá-la
o lugar onde ela queria. Vamos pensar no Ceará. Se fosse o jogo para o Ceará chegar no G4, aí tinha motivo para 45 mil. Se fosse uma partida onde o Ceará passasse de fase, eliminasse o adversário, aí era público para 45 mil. Se o Ceará viesse de 3, 4 vitórias consecutivas, aí era para 45 mil. Mas o Ceará estava a 4 pontos do G4, então impossível chegar no G4 nessa rodada. Não estava enfrentando uma equipe que, não, vamos ver o Ceará, né? Porque o Corinthians está na Série A, na Série B a gente vai ver o Corinthians, né? Não era. Não, é o Santos. O Santos está aí na Série B pela primeira vez, que agora é uma realidade, o Santos está aí pela primeira vez, e a gente vai para lá para ver o Santos. Não, não era o Santos, era o Brusque. O torcedor do Ceará, como eu já disse outras vezes, ele vem para ver o Ceará. E ele nem vem para ver porque o Ceará está arrebentando os adversários. Simplesmente porque ele ganhou um pequeno alento do Ceará vencer um representante do G4 na última rodada, o Vila Nova, por 4-0. Simplesmente por isso o torcedor decidiu vir. E não é porque era domingo à tarde, que é o melhor dia para o futebol. E não é porque era um sábado, onde ele estava de folga, já está de noite, não faço mais nada, amanhã é domingo, eu vou dormir até tarde. Não, era uma sexta-feira à noite, onde muitos torcedores vieram do trabalho e esses mesmos e outros tantos vão trabalhar no sábado também. Então, a torcida do Ceará mostra o quanto ela é grande. Amigo, amiga, lotar estádio quando seu time está numa decisão não mostra que você é grande. Pode mostrar que você tem um público do tamanho do estádio. E, claro, a torcida do Ceará tem um público para N estádios como esse. Castelão, 60 mil pessoas. Dá para lotar alguns estádios com o torcedor do Ceará que gosta de ir para o estádio. Só esse. Já lota alguns estádios. A torcida mostra o valor dela quando, em momentos assim, ela vai. No caso que eu estou aqui, ela vem. E ela carrega o seu time. Ela faz isso que o Condé contou há pouco, né? Dá uma de zagueiro, né? Assustando os adversários e fazendo com que seu time vá na cacunda, né? Ela carrega o time a um resultado, carrega o time a 3 pontos nessa Série B do Brasileiro. Nós estamos começando a primeira das 10 últimas rodadas da competição. O Ceará está jogando sua rodada de número 29 nessa Série B do Brasileiro. Faltam mais 9 pela frente. Eu não sei o que vai acontecer. A gente não tem bola de cristal e nem eu tenho vontade de entender o futuro. Quero viver cada dia como ele vai ser colocado, né? Como convém viver. Mas isso que a torcida do Ceará fez contra o Brusque vai ficar na minha memória. E o repórter, o jornalista, ele é um contador de histórias. Então, essa história eu vou continuar contando enquanto eu viver. O dia que o Ceará enfrentou o Brusque, nem tinha chance de G4. Mas a sua torcida disse: eu vou, só porque eu posso. Só porque eu sou grande mesmo. Só porque eu quero. Não é por causa do adversário, não é por causa da competição. A torcida do Ceará não ama jogar Série B. Não é por causa do adversário, o adversário era o Brusque, mas porque eu estou a fim de incentivar o meu time, porque eu acho que ele precisa de mim para conseguir um resultado melhor, e foi assim que a torcida do Ceará empurrou o time para um resultado melhor diante do Brusque no Castelão, nessa sexta-feira histórica do futebol cearense, porque prova que uma torcida não precisa ter outro motivo que não seja o amor ao time dela para poder colocar um público excelente numa sexta, 7 horas da noite, num estádio de futebol. Parabéns para a torcida, vocês realmente merecem. Fizeram tudo da melhor forma possível. E eu espero que, como também disse o Condé, que esse time merece ter coisas melhores,
no futuro, que o futuro realmente traga coisas melhores para esse torcedor que ama tanto o seu clube, que ama tanto ver o Ceará jogar futebol. Bem, galera, pensando agora sobre a situação do Ceará, vencer é sempre bom, né? O Ceará chega a 45 pontos na tábua de colocação da Série B do Brasileiro. É bobagem, acho que ninguém falou sobre isso, mas são os 45 mágicos, né? O Ceará não cai mais para a Série C do Brasileiro, mas não é isso que a gente quer. O Ceará, obviamente, precisa de mais. Ele chega faltando aí 9 rodadas nos 45, tensionando chegar nos 62, que se não são mágicos, se aproximam muito de serem. Na atual situação de Série B do Brasileiro, os últimos clubes que marcaram 62 pontos têm conseguido a briga, têm conseguido o acesso da competição. E quem sabe 63, porque aí o acesso fica quase que definido para quem chegar aos 63 pontos na Série B. O próximo adversário do Ceará é o Sport, e o Ceará tem desfalques para essa partida, desfalques importantes para essa partida. De cara, né, teve a contusão do Ramon, que não vai poder estar em campo no próximo jogo. O Matheus Felipe entrou. Diante de todas as interrogações, ele fez uma boa partida. O Ceará venceu o jogo, ele não teve nenhuma falha visível na partida. O Matheus Felipe foi bem, o zagueiro Matheus Felipe entrou muito bem no jogo. Mas o Ceará perde a dupla de zaga titular que começou esse jogo contra o Brusque, porque o David Ricardo completou a série de 3 cartões amarelos. Então o Ceará joga com o Sport no dia 7, seria na próxima sexta-feira, dia 4. Mas o jogo foi adiado para o dia 7. O Sport inteligentemente adiou o jogo para o dia 7 para ter um tempo para tirar o jogo da Arena de Pernambuco e colocar no seu estádio. Então o jogo deve ser na Ilha do Retiro, no dia 7 de outubro, então uma segunda-feira. Tem a segunda-feira que será dia 30 de setembro, na segunda seguinte, dia 7 de outubro, vai acontecer Sport e Ceará, provavelmente na Ilha do Retiro. O Sport primeiro conseguiu passar do dia 4 para o dia 7 para ter tempo hábil para os laudos da ilha e aí pedir à CBF a transferência desse jogo. Então é uma partida muito importante. O Ceará estará sem a sua zaga titular. O Léo Condé fala sobre o assunto. É realmente um grande jogo, né? Como você mesmo falou, é um clássico, jogo grande, né? São duas equipes assim da divisão que começa a competição, você sabe que são equipes que vão brigar por acesso, equipes de grande torcida, mas a gente espera realmente se mobilizar e ir forte para lá. A gente sabe que vai ser difícil, assim como também quando eles vêm jogar aqui, eles também têm certeza que eles têm esse sentimento, mas vai ser um jogo difícil, mas não impossível da gente buscar um bom resultado. O que a gente vai fazer, o que normalmente a gente faz, é o estudo do adversário, uma boa preparação. É claro que realmente a gente, nesse momento, né, os dois que estão sendo titulares, aí, o Ramon e o David, não vão poder jogar, mas nós temos outros atletas que já jogaram também, Matheus Felipe, temos o João Pedro, né, o Iago, que é um garoto da base, o próprio Luiz Otávio também. Vamos ver como que vai ser a semana dele de trabalho aí. Essa semana ele já deu um passinho à frente também, está próximo aí de ficar à disposição. E o jogo mudou, né? Passou para segunda-feira, a gente ganha um prazo a mais aí para fazer a montagem dessa equipe. Pois é, galera, o Ceará vai enfrentar o Sport e aí deve ter uma zaga totalmente modificada em relação a que começou o jogo contra o Brusque, não a que terminou, porque o Matheus Felipe já começou no banco, mas terminou no time, na equipe, substituindo ao Ramon. Ele deve ser o titular. E o outro zagueiro que o Condé tem é o João Pedro, é o Choca. Então, deve ser essa a dupla de zaga do Ceará. Se ela tinha a experiência do Ramon e a juventude do David Ricardo, ela vai ter a experiência do Matheus Felipe e a juventude do João Pedro. Então, é o que tem para hoje, é o que tem para o dia 7
e é o que deve ser colocado pelo técnico Léo Condé para essa próxima partida. Então, o Condé tem essa situação para o próximo jogo. Ele podia ter perdido mais. Felizmente não perdeu. O De Luca estava pendurado com 2 cartões. Acho até que ele tirou ali já no final do jogo por conta disso, né? O De Luca estava ali pendurado com os 2 cartões amarelos. De Luca, que inclusive deu início à jogada do gol do Ceará. Ele bate a falta rapidinho, né? O Matheus Bahia vai com muita rapidez ao campo de ataque, ganha espaço, ganha campo, passa a bola para o Eric Pulga, que tem a qualidade que a gente conhece, e nessa qualidade do drible, da velocidade, ele passa a bola para o Recalde, que tem a qualidade de fazer gols, ele tem essa característica e acaba marcando o gol da vitória do Ceará. Tudo justo, tudo certinho, tudo muito bem urdido, uma jogada muito bem feita, tanto a rapidez quanto a técnica, a rapidez com que o De Luca bateu, a rapidez com que o Matheus Bahia procurou o campo ofensivo, a técnica que teve o Eric Pulga em fazer a jogada e também a técnica, o chute do Recalde para fazer o gol. Vídeos atrás, muitos vídeos atrás, né? A gente conversou sobre Recalde e eu falava que ele era um jogador que tinha qualidade, faltava um pouco de intensidade. De novo, ele não tem essa intensidade hoje em dia. Mas é um jogador que tem uma qualidade técnica, tanto para dar um passe, uma assistência, quanto para fazer um gol, e dessa vez foi com um gol que ele ajudou a equipe do Ceará a vencer. Lembre-se que ele marcou também na última partida contra o Vila Nova e agora marcou diante da equipe do Brusque. Então é um jogador que, dos estrangeiros que vieram para o elenco, tirando o Mugni, que é um estrangeiro fake, né? O Mugni é argentino, realmente é um estrangeiro, mas ele está no futebol brasileiro há muito tempo. Até a forma de se expressar é diferente, ele fala português de forma fluente. Então, tudo isso facilita até a adaptação. Ele sai de um clube brasileiro, vai para outro, joga normal. Então, eu considero que os jogadores mesmo que vieram de fora, dos 3, quem mais ajudou a equipe do Ceará foi o Recalde. Embora o Facundo Barceló tenha marcado os seus gols, mas a cooperação, a ajuda do Recalde me parece que é maior dentro das partidas, e dessa vez ele marcou o gol da vitória do Ceará. Fica a dúvida para o próximo jogo contra o Sport, porque são 10 dias até lá e porque o técnico Léo Condé afirmou na entrevista coletiva que o Mugni deve se recuperar até lá, pela informação que ele teve do departamento médico do Ceará. Então, podemos ter o Mugni. E aí seria ótimo, porque eu tenho visto uma dificuldade do Ceará na hora das mexidas. Quando mexe no time, a equipe tem caído de produção. E isso não é positivo, né? Isso é ruim, isso é negativo. Então, você tem um jogador como o Recalde, que já sabe que pode dar algo de diferente à equipe. Um jogador com presença de área, um atleta que bate bem na bola, alguém que pode dar sequência rápida às jogadas. Para um banco de reservas, para uma opção de segundo tempo, vai ser interessante se o Mugni voltar a ser titular contra o Sport. O que o Ceará tem daqui para frente? Além dessa partida contra o Sport, vamos destacar aqui mais 4 jogos que o Ceará terá pela frente. Na rodada seguinte vai enfrentar a Ponte Preta no Castelão. Depois sai para enfrentar a equipe do Ituano. Quando a gente está gravando esse vídeo, esses jogos não têm datas confirmadas. Contra Ceará e Ponte Preta está marcado dia 11 de outubro, mas toda a rodada está para o dia 11 a confirmar, pode ter a modificação. Ituano e Ceará lá em Itu. Depois o Ceará vai jogar com o Santos, ou seja, são 2 jogos em São Paulo, 2 jogos no interior de São Paulo, Itu e Santos. E depois o Ceará volta para casa para enfrentar a equipe do Paysandu. Ou seja, são esses os 5 próximos jogos do Ceará, e desses jogos são 3 fora. Sport, Ituano e Santos são 2 em casa, Ponte Preta e Paysandu. O Ceará precisa, obviamente, vencer seus jogos em casa, marcar os 3 pontos em cada um desses jogos, mas vai precisar também marcar pontos fora de casa, se quiser ter ainda a possibilidade de brigar por esse G4 da competição. Os outros times, claro, vão ganhar, vão perder, vão empatar, mas o Ceará está abaixo, então o Ceará precisa muito mais dos pontos
para chegar no G4. A partida contra o Sport é basicamente uma decisão, o Sport está no G4, tem um jogo a menos, então o Ceará precisa muito dessa vitória, mas depois disso, Ituano e Santos também são adversários que o Ceará precisa, se possível, marcar pontos. Um pontinho contra o Santos lá, que é bem difícil, seria muito legal, e vencer o Ituano em Itu. A briga do Ituano é outra, é lá embaixo na tabela, não será fácil, vide Brusque, vide Chapecoense, mas o Ceará precisa, se quiser, fazer a sua parte, vencer jogos assim, ganhar pontos assim e completar a pontuação que ele precisa para chegar e para permanecer no G4 dessa Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, galera. Hoje foi um dia contra o Vila, né? Foi um dia de show do time, marcando muitos gols. Hoje é um dia, na partida contra o Brusque, foi um dia de show da torcida, fazendo com que a equipe ficasse ligada e nos momentos finais parece que até dando uma de zagueiro, como disse Condé, tirando a oportunidade de gols da equipe do Brusque. No e no outro jogo, o importante foram os 3 pontos. 3 mais 3, 6. O Ceará saiu lá da pontuação que ele tinha abaixo dos 40, 39, antes de enfrentar o Vila Nova, e com esses 6 chega aos 45 pontos e agora visualiza chegar ao G4 da competição. Agora é passar da cancela, é jogar fora de casa e conseguir bons resultados, porque isso, se isso acontecer, o Ceará pode chegar bem mais à frente na competição. Meu compromisso com vocês é trazer informações aqui e lá no Futebolês. Acompanhe a gente no Futebolês, todo dia às 5 da tarde, de segunda a sexta, tem Futebolês na Jangadeiro Band News FM e também no YouTube. À noite, 7h15 da noite, tem Futebolês na TV Jangadeiro 12.1, também com transmissão no YouTube. Então é muito bom sempre contar com a audiência de todos vocês. Agradeço a todos. Minha sugestão de sempre é que deixem o like. Pensei, gostei do vídeo? Vou lá e deixo o like. Não gosto desse vídeo, não gosto desse tipo de vídeo. Eu peço desculpas, gostaria de agradar a todos, mas não é possível. Tem outros companheiros que falam do Ceará e que certamente outra postura, outra forma de ser, e vocês vão se agradar certamente. Mas se você gostou, então deixe o like, por favor. Quanto à inscrição no canal, muita gente me fala que eu achava que era inscrito, quando eu fui ver não era inscrito. Então, dê uma olhadinha lá, na página principal tem lá em cima. Inscrito, se você é inscrito. Mas se você não é, tem inscreva-se. Então, queria solicitar que você se inscreva. Vai lá, inscreve-se no canal. Acima tem um sininho e você, clicando nele, sendo inscrito, vai receber as notificações de novos vídeos no nosso canal. Então, é isso. Galera, é muito bom contar com a audiência de todos vocês. É bom a gente estar junto aqui, é bom bater papo, é bom conversar, é bom saber das coisas do Ceará. E quando eu tomo conhecimento, procuro rapidamente passar todas essas informações para vocês. A gente se vê, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Valeu, galera. Até lá.